Fala pessoal, estamos começando mais uma aula aqui. Nesse domingão, vamos começar um novo conteúdo. A gente já finalizou os conteúdos básicos, né? Sobre lógica de programação. De forma geral, eu já considero que vocês saibam programar. Tentem ver as aulas, fazer os exercícios e estudar por fora também. Para fixar essa lógica de programação, mas o conteúdo básico que eu podia para vocês já foi dado. E agora vamos iniciar a aula 7, que é sobre arrays, né? Também conhecido como vetores. O que seria isso? Até o momento a gente só consegue salvar os dados no computador, né, nas variáveis, um dado por vez. Vamos só ilustrar aqui. Eu quero criar uma variável nome chamada Arthur. Eu faço dessa forma. Só tem um único valor, que é Arthur. Quero criar a idade. Let idade vai receber 19. Então é um number e só tem um valor também. Se eu quiser um true ou false, let is student, né, para saber se eu sou aluno, recebe true. Então, a gente consegue criar vários tipos de variáveis aí, só que com um único valor. E o que seria o array? Array é uma forma da gente criar vários valores. É como se fosse uma lista. Só para você ter um gostinho aqui, vou criar um let chamado Arthur, ou seja, algumas informações sobre mim, né? Então, vou criar infos Arthur, por exemplo. Tá? Que vai ter todos aqueles dados que eu coloquei, só que em uma única variável. E como que a gente faz? Eu coloco um recebe, a gente usa o sinal de colchete nesse formato aqui. E o que a gente vai colocar aqui dentro? O que eu quero. Então, qual que é meu nome? Vou colocar meu nome completo aqui, né? Arthur Bom Tempo Colin. Eu quero colocar a minha idade, vírgula. Eu coloco 19. Quero falar se sou aluno ou não. Então, eu posso colocar true, por exemplo. Só estou mostrando que um vetor é uma lista, como vocês podem perceber aqui. E pode ter vários valores. E no JavaScript, não importa o tipo. O primeiro valor aqui do meu array é uma string, o segundo é um number, o terceiro é um boolean. Se eu quiser, né, mais à frente vocês vão aprender sobre isso, criar um objeto aqui dentro, eu também posso criar um objeto. Enfim, é muito interessante o array e muito útil no dia a dia. Principalmente quando a gente está usando front e back-end, que a gente precisa salvar dados. Muitas vezes os dados são salvos em formato de array. É muito importante você entender esse conteúdo. Só dei uma passada bem rápida aqui agora do que é um array, mas, né, queria deixar claro para vocês aqui que tem esse material no meu site de materiais, né? Vou deixar o link aqui na descrição. Então aqui tem o que é o array, tem todos os métodos aqui principais que a gente vai usar, já tem materiais. E também vou lançar daqui a pouquinho as atividades de arrays. Então, quando vocês forem ver esse vídeo, muito provavelmente no link da descrição aqui já vai ter uma atividade. Aquela famosa 5 atividades que eu sempre passo, já vão ter elas. Lembrem-se, esse conteúdo é muito completo e vocês vão ficar bem preparados para conhecer melhor sobre arrays. Mas, beleza. Vamos mexer um pouco com esse array aqui. Já criei, né? Já sei como que cria um array. Pode ser qualquer nome, como se fosse uma variável mesmo. Então, é uma let que vai receber os meus dados. A diferença é, vão ter vários dados separados por vírgula. E eu preciso colocar colchete no início. Então, eu coloco o colchete. Aí o valor que eu quiser. Se for uma string, vai ter que usar aspas de qualquer jeito. Se for número, pode ser 19 assim, pode ser double, por exemplo, né? Que vai ser com ponto alguma coisa. O true, normalmente. Então, basicamente é assim que você cria um array. E como a gente pode acessar os dados de um array? Se eu der um console.log e colocar o meu array completo, se a gente abrir aqui a nossa aplicação, vai listar o meu array completo. Tá vendo? Fala que o meu array ele tem tamanho 3 e tem na posição 0 escrito Arthur Bom Tempo Colin, na posição 1 minha idade e na 2 um true. Isso aqui já tem um spoiler. A gente consegue ver que ele tem 3 posições, porém, todo array ele começa em 0. Então, você não começa em 1. Um array de 3 posições é de 0 até 2. Em JavaScript eu consigo colocar no console um array completo, como a gente acabou de fazer. Mas eu também consigo printar cada posição. Como a gente poderia fazer? Console.log. Vou colocar aqui, ó, meu nome. Aí como que eu faço aqui? Estou usando um template literal, né? E o que eu entendo eu coloco info Arthur. Abre colchete aqui e coloco qual posição que eu quero. Não é que vai de 0 até 2? Então, esse é o 0, esse é o 1 e esse é o 2. Se eu colocar info Arthur dentro do colchete e colocar 0, agora vai mostrar meu nome é Arthur Bom Tempo Colin. E se eu quiser a mesma coisa para idade e se eu sou aluno, eu só vou mudar para minha idade. E ao invés de info Arthur 0, vai virar 1. Minha idade é 19. E a mesma coisa aqui embaixo. Sou aluno? Eu coloco na posição 2. A gente vê
um array já foi criado, ele é uma lista com vários valores dentro, e a gente acessa do valor de 0 até 2, no caso. Tem 3 posições. E se eu quiser, por algum motivo mais na frente vocês vão ver isso, a gente quer saber o tamanho do nosso array. A gente vai dar um for, que a gente quer mostrar os dados na tela. Como que a gente consegue saber o tamanho do array? A gente coloca um método, né, do array que chama .length. Então, vamos colocar aqui, ó, tamanho do array. A gente consegue fazer assim, ó, info Arthur.length. Lembra que a gente já aprendeu sobre métodos, funções e tal? Olha, tem vários métodos, a gente vai ver vários deles aqui, ó. Então tem o push, map, for each, tem muitos métodos que a gente vai aprender nas próximas aulas. Mas se a gente usar esse .length, vai me falar qual que é o tamanho do meu vetor. Então aqui, ó, meu array de 3 posições. E Arthur, por que seria importante? Vamos supor que eu não quero mostrar assim, eu só quero mostrar no console as informações diretas, meu nome, minha idade e tal. Eu quero mostrar no console e quero colocar de forma dinâmica. Pode dar um for, lembra? O for a gente sabe uma quantidade pré-definida que vai ter, já tem um tamanho fixo. A gente já sabe que, né, array.length vai me dar meu tamanho fixo. E eu quero exibir. Como a gente pode fazer? For let i recebe 0, porque a primeira posição é 0. Sempre vai ser assim. E menor que infoarthur.length, porque eu já sei o tamanho, então vai ser até quando for menor. E por que menor e não é igual? Não é que o meu vetor ele tem tamanho 3 e a posição de 0 até 2? Se for até menor do que 3, vai até 2. Então, funciona corretamente. E mais. Então, agora a gente já criou o nosso for. E o que a gente pode fazer? Console.log infoarthur na posição i. Viu que interessante? Porque se começou em 0, 0 é menor do que 3, no caso? Sim. Então desceu, infoarthur na posição 0, vai mostrar o meu nome. Depois incrementou aqui, subiu. Infoarthur é 1, 1 é menor do que 3? Verdade, desceu aqui. Infoarthur na posição 1 vai mostrar 19. Incrementou, virou 2. E é menor do que 2, do que 3, né? Sim, porque é 2. Desceu, infoarthur igual a 2, mostrou true. Aí agora já vai para 3. Só que 3 não pode, porque, primeiro, não tem um índice, né? Não tem um valor nessa posição 3. E também porque é até menor do que 3. Então o loop acabou e mostrou tudo. E vamos ver? Arthur bom tempo Colin, 19, true. Basicamente é assim que a gente consegue preencher um array. Se eu quiser mudar algum valor, também consegue. Vou colocar aqui, infoarthur na posição 1, no caso ele está 19. Se eu mudar aqui, eu consigo mudar diretamente. Se eu colocar um sinal de recebe, eu consigo mudar o valor. Então, vou colocar 50. Vamos supor que eu tenho 50 anos, né? Console.log, só para a gente poder ir exibindo. Beleza. Olha, mudou para 50. Se eu tirasse essa linha, continua com 19. Mas já que eu coloquei ela, pegou o valor da posição 1 e passou ele a ser 50. Então a gente consegue mexer assim e também a gente consegue até adicionar valores aqui. Não é que aqui vai dar posição 0 até 2, 0, 1 e 2. E se eu quiser colocar um valor na posição 3, ele vai criar pra gente essa posição 3 e o array vai passar a ter 4. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um console.log na posição do array também. Vou copiar isso aqui, colar. E ao invés de agora mostrar o tamanho, ou melhor, de mostrar o vetor em si, a gente vai mostrar só o tamanho dele. Então, .length. Se a gente ver, um está mostrando todos os elementos e o outro está mostrando o tamanho, que é 3 posições. E se eu colocar aqui agora infoarthur na posição 3, ou seja, vai de 0 até 2, agora adicionei os 50 na posição 3. O que a gente consegue ver? Cria pra gente, então, Arthur bom tempo Colin, 19 true e 50 ficou na outra posição. E se a gente ver no nosso outro console, incrementou a posição de tamanho 3 para tamanho 4. Então a gente também consegue fazer assim. E não sei se você parou para pensar. Tá, Arthur, e se eu quiser colocar na posição 30, por exemplo? Não tem posição 30, só tem até 3 aqui. A gente tinha criado a 4, mas se eu quiser até 30, vai criar. A partir de agora vai ter 31 tamanho desse array. E todos os valores de 3 até 29, porque até o 2 está preenchido. De 3 até 29 não vai ter nada. E no 30 vai ter 50. Do 3 até o 29 vai estar empty, vai estar vazio. Se você ver aqui, tem, agora aumentou para 31 a posição do nosso array. E se a gente abrir aqui, ó, tem tamanho 31. Aí o 0, 1 e 2 está preenchido. O 30 também está preenchido com 50. E se eu colocasse aqui um console.log na posição 29? Porque agora existe posição 29. Mas ela está vazia.
vai mostrar undefined, ou seja, está vazio. Vai criar um vetor de 31 posições, porém, a de 3 até a 29 vai estar vazio, vai estar indefinida, porque a gente não criou nada. Isso aqui é o básico que a gente tem que saber. E uma curiosidade muito legal também é porque em outras linguagens você tem que dar um tamanho fixo para o vetor. Vamos criar aqui um array de tamanho 50. Ou melhor, vou colocar tamanho 5 para ficar menor. New array, vou colocar aqui entre parênteses 5. Ou seja, agora que é um array de tamanho 5. Se a gente der um console.log array, vai mostrar ele vazio, tá vendo? Vazio vezes 5, não tem nenhuma posição preenchida. Ele existe, mas tá vazio. E se eu colocar o ponto length, também vai mostrar que tem tamanho 5. E a gente pode povoar ele manualmente. Então, array na posição 0 recebe A. Vou copiar e colar várias vezes aqui, né? B, C, E. E eu vou mudar aqui também os índices, porque está só 0. Então vai ter 0, 1, 2, 3, 4. Preenchemos nosso array de 0 até 4, que aí tem 5 posições. E a gente vai dar um console.log para poder ver ele. Então, se a gente ver, tem um array de 5, tamanho 5, de A, B, C, D, E, F. Muitas linguagens criam um array antes do tamanho dele, antes de criar ele em si, e depois insere de 1 a 4. Qual que é a diferença agora? O nosso array em JavaScript, essa linguagem especificamente, o tamanho ele é dinâmico. O que eu quero dizer com isso? Numa linguagem convencional, você criaria um array de tamanho 5, se eu preencher de 1 a 4 vai funcionar, ou melhor, de 0 a 4 vai funcionar, porém se eu colocar um valor 5, ele vai dar pau. Não vai mostrar esse valor. Por quê? O tamanho é só de 5 posições, de 0 até 4. Em uma linguagem como o Java, C++, C, não funcionaria você adicionar um valor a mais, porque ele só tem 5. No caso do JavaScript, é dinâmico. Então, beleza, eu tenho uma posição 5, já coloquei de 0 a 4, correto. E se eu colocar um F aqui, ó, array na posição 5, que já vai ser tamanho 6, né? E colocar F, ele vai aceitar, porque é dinâmico, porque é com 5. Mas se eu colocar 6, ele vai aumentar o tamanho para você. Eu tenho 6 posições agora. E se eu colocar um G, só que na posição 50, ele vai aumentar esse tamanho pra gente. Tem 51 posições, porque vai de 0 até 50. Vai estar com vários conteúdos vazios. Eu tenho 44 valores vazios. Porém, vai incrementar. Então, em JavaScript, a gente geralmente nem usa isso aqui. Porque, já que é dinâmico, a gente não precisa dar um tamanho fixo para esse array. Só estou mostrando para vocês saberem como funciona. E quando vocês forem ver em outras linguagens, isso aqui vai ser super útil. Mas em JavaScript não importa muito. Como a gente faz geralmente? Ou a gente faz como eu mostrei para vocês, que a gente já preenchia direto. Ou a gente até cria um array vazio. Array recebe um colchete vazio, não tem nada. E quando eu colocar 0, 1, 2, 3, vai preencher para mim manualmente. E vai funcionar. Tem 51 posições da mesma forma. Tem várias vazias, mas tem as preenchidas também. Perceberam como funciona? Esse aqui são a utilidade básica do array. Como você consegue inserir, que eu já mostrei. Você pode pegar a posição que você quer e colocar. Ou você pode colocar manualmente aqui dentro, né? Como eu tinha feito com Arthur, 19 e tal. Você pode alterar um valor, como eu mostrei. Beleza, a posição 5 já tem um valor. Se eu colocar a posição 5 recebe, vai mostrar outro valor que a gente quiser. E eu também consigo apagar. Isso a gente vai ver na próxima aula já com os métodos. Mas a gente consegue fazer várias coisas. É uma lista que a gente consegue inserir vários valores. Consegue até usar como uma base de dados, por exemplo. E também consegue fazer manipulação com esses valores. Essa é a forma básica que eu mostrei, a forma crua, né? Você fazendo na mão esse dado. Mas os arrays, por padrão, eles têm muitos métodos prontos. Então a partir da próxima aula, a gente vai ver como esses métodos funcionam. A gente voltar aqui na primeira aula, né? De como criar, acessar e modificar. Já finalizamos. Agora, nós vamos para essa aula aqui, que é sobre métodos. Vai ter o push, pop, shift, shift e até mais. Então, vou até colocar aqui, ó, vírgula, etc. Porque vão ter muitos métodos para vocês poderem praticar. É uma aula 7, mas ela é maior. Eu preferi separar em vários vídeos para vocês aprenderem cada método passo a passo. E também, se vocês voltarem e verem no meu material, já tem todos os métodos aqui para vocês também. Então, bora para a próxima aula aprender sobre os principais métodos do array.